Graça e paz, igreja, amém? Eu fiquei pensando assim, como é que o louvor vai casar com a pregação hoje? Eu não entendo, isso é um mistério, mas deu certo. Deus sabe. Irmãos, ainda dentro de uma série de pregações que eu vou fazer a respeito de confissões, e eu vou falar sobre muita coisa, vou falar de promiscuidade, sei não quando vai acabar, e hoje eu queria falar justamente sobre quando erramos no nosso medo, quando o medo é errado. E, irmãos, carecer da glória de Deus não é uma opção para o crente, não é. Porque 2 Coríntios 3,18 diz que todos nós que estamos com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor e segundo a sua imagem estamos sendo transformados com glória cada vez maior. Então a glória do Senhor tem que fazer parte da sua vida para que haja transformação. Isso não é uma opção, é inerente ao crente, tem que estar no crente. Então a gente tem que estar em constante transformação, com glória cada vez maior, buscando a semelhança de Jesus por meio do Espírito Santo. E certos pecados na nossa vida vai turvar a nossa visão, vai botar o nosso conhecimento e prejudica essa glória que Cristo quer desenvolver em nós. Então, com esse novo tema que eu vou desenvolver hoje, que é justamente errando no medo, eu quero que vocês percebam a trave que muitas das vezes está nos nossos olhos e que às vezes a gente não percebe. Então, eu vou ter que dizer o que é pecado. E um estilo de vida pecaminoso, e muitas das vezes vou ter que apontar que estamos agindo com dissimulação. Romanos 2,1 diz: portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando a si mesmo naquilo que julga, visto que você julga e pratica as mesmas as coisas. Então, eu quero justamente isso, para você não se tornar indesculpável, mas na medida que for exortar alguém, perceba a trave no seu olho. E queremos ser purificados para glorificar o Senhor cada vez mais. Essa é a nossa prioridade, isto deve estar acima de tudo nas nossas vidas, tudo. Salmos 96, 3 diz: anuncie a glória do Senhor, não a nossa competência, entre as nações e os seus feitos maravilhosos. E deixo claro aqui, irmãos, já de pronto, que ninguém aqui é perfeito. Não somos perfeitos. Às vezes eu falo brincando na célula, só para descontrair, o pastor também não é perfeito, né? Às vezes o pessoal acha, todos os dias o pastor acorda pela manhã com um coral de anjos. O pastor começa a louvar, a esposa dele entra numa segunda voz, os filhos já começam a glorificar a Deus, deve ser uma atmosfera incrível. Ninguém é perfeito, somos todos pecadores. Então, não estou dizendo aqui com ares de perfeição, e nem pretendo que alguns de vocês saiam daqui perfeitos. Então, misericórdia. 1 João 1,8 já fala que se alguns de nós afirma que não tem pecado, é mentira, engana-se a si mesmo. E a verdade de Deus não está em nós. Isso é a verdade do cristianismo. Ninguém aqui é perfeito. Mas ainda, pelo muito que Deus nos amou, podemos ser salvos apesar desta imperfeição. Podemos ser santificados e devemos ser mais agradáveis a Deus. Um pouco mais agradáveis. Efésios 2, 4 a 5 diz: todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, deu-nos a vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. É pela graça que somos salvos. Ninguém foi salvo aqui porque é perfeito. E se você se acha perfeito, eu não vou pedir para você levantar a mão, para você não manifestar sua hipocrisia, tá bom? Ninguém aqui é perfeito. É pela graça. Então, por que eu estou fazendo isso? Porque algumas vezes as pessoas vão sair daqui tristes. Eu lembro na pregação anterior, a pessoa falou: não, o pastor vai falar alguma coisa que eu acerto. Terminou a pregação e falou: eu sou ruim mesmo.
É uma tristeza, mas é uma tristeza boa, irmãos. Eu reforço que a ideia dessas pregações é ajudá-lo justamente na busca do aperfeiçoamento e da pureza. Salmos 18, 23, o salmista diz: tenho sido irrepreensível para com ele e guardei-me de praticar o mal. É justamente para que os irmãos percebam o que está errado e venham justamente ter como prática guardar-se do mal, do erro, que desconhecem. E guardar-se do pecado, né? Então não quero desmotivar ninguém aqui, não, de forma alguma, mas apresentar uma direção, despertando assim uma forma de consciência bíblica a respeito do seu posicionamento hoje, ainda que inconsciente. Eclesiastes 7,3 diz: a tristeza é melhor que o riso, porque o rosto triste melhora o coração. Doideira isso, né? A tristeza de Deus salva, a tristeza de Deus é para santificar, a tristeza de Deus restaura a vida, sendo útil justamente para o entendimento e preciosa para que você venha se aproximar dele. É diferente da tristeza mundana. E Deus nos acomete com certas tristezas, porque Ele nos ama e nos quer mais próximo dele. A vida do crente deve estar com o objetivo principal glorificar a Deus e não glorificar os seus objetivos pessoais. A sua forma de glorificar a Deus tem a sua expressão. Vai acontecer, todos vão ver, vai ser percebido, e justamente ela vai ser percebida também na sua forma de se relacionar com as pessoas. E é justamente isso que eu vou falar hoje. Porque no nosso relacionamento com as outras pessoas, erramos por vezes no medo. Ou, com algumas versões bíblicas, vocês vão encontrar o nome no temor dos homens. Então é aquele medo, aquele terror, aquele pavor, aquele pânico no relacionamento com os homens. Romanos 13, de 3 a 4 diz: pois os governantes, ou seja, as autoridades, sei lá, policiais, ministros, não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem e ela enaltecerá, pois é serva de Deus para o seu bem. Cantamos que Deus não erra. Não está dizendo que a autoridade está agindo corretamente, tampouco está dizendo que a autoridade ela é perfeita, só que dentro do contexto da soberania e do entendimento de Deus, ela coopera para um bem que eu e você não percebemos. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não, está errado o texto, não está à porta ou a espada sem motivo, é serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. Às vezes eu colo o texto da Bíblia está errado, impressionante, né? Eu tenho que ler direitinho esses aplicativos bíblicos aí. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Por que eu estou falando disso? Sendo você uma pessoa de bem, então tenha medo do ladrão, é genuíno, tá certo? Sendo você um ladrão, então tenha medo da polícia, entenderam aí? Até aí tudo certo. Então, agora, e quando outro tipo de medo que eu vou desenvolver agora, que é justamente o medo de falar com certas pessoas? Temos isso no nosso meio. Aquele morro de medo de falar com o meu chefe, morro de medo de falar com meu pai, com o pastor ou com o presidente, sei lá, morro de medo. Diante de uma autoridade, que medo que tem em você? Qual é o medo que habita em você? Ou talvez você não tenha medo, mas por conta de um pecado. Aquele cara não é melhor do que eu. Aí pronto, você não tem medo, mas já não tem medo por causa do seu orgulho. Também não. A referência aqui que eu quero é que você não tenha medo por conta de quem é esta pessoa diante de Deus. Você não é bonzão, e nenhum outro é bonzão. Todos nós somos mauzinhos redimidos pela graça do Senhor. Atos 26,
de 1 a 3, a gente vai ver um caso aqui, quando Paulo foi falar com Agripa, o rei, e aí, então Agripa disse a Paulo: você tem permissão para falar em sua defesa? A seguir, Paulo fez um sinal com a mão e começou a discorrer sobre a sua defesa, e disse: rei Agripa, considero-me feliz. Aí você vê, Paulo não tem medo. Paulo não falou: rei Agripa, eu preciso ir no banheiro primeiro antes de conversar com o senhor. Você não vê Paulo com frio na barriga. É um Paulo que falou: olha, estou até feliz de falar com o senhor aqui, por poder estar hoje em tua presença e para fazer a minha defesa contra todas as acusações dos judeus, especialmente porque estás bem familiarizado com todos os costumes e controvérsias deles. Portanto, peço que me ouças pacientemente. Honra, respeito devem haver, sim, entre nós. É nobre, isso deve acontecer, isso é estimulado biblicamente, mas medo não. Medo não. O congelamento que às vezes você tem diante de certas pessoas, notadamente por vezes mais capazes que você, ou inteligentes, ou mais estudados, mais bonitos, ou na posição social mais abastada, mais elevada, ou aquele congelar que você fica diante de pessoas mais sábias que você, por vezes é uma resposta errada, é o temor dos homens, é pecado. Você pode até se sentir privilegiado: poxa, que bom conhecer essa pessoa, que bacana estar aqui nessa presença, que legal isso, mas medo em relação a isso é pecado. Ficar também buscando sempre agradar os outros e buscando não desagradar também é uma forma de pecado. Depende. Não há nada errado em você buscar agradar os outros, tem nada errado com isso. Agradar o seu cônjuge, agradar os seus filhos, seus pais, filhos, chefes, funcionários, não tem nada errado com isso. Em certa medida é até recomendado que aconteça. Todavia, a questão aqui é quando agradar alguém com um desejo, com um presente assim, realmente que explode, querer agradar alguém às vezes com uma risadinha, querer agradar com um talvez, mas respondendo a um comportamento que desagrada a Deus. A pessoa faz aquela piada infame, e você, para não deixar a pessoa sem graça, você ri da piada pecando contra Deus. Pegaram aí? Isso é pecado, irmãos. Isso é temor dos homens. Quer dizer que você teve mais reverência e consideração àquela atitude pecaminosa do que com o seu Deus. Entendem isso? Paulo pregava certas coisas, e coisas que Paulo falava não dava audiência. Coisas que Paulo dizia, não era coach, cara, não era. Não gerava visualização, não dava like, não era popular, não enchia igreja, não gerava uma atmosfera de derramamento de lágrimas. Observe as cartas de Paulo. Em Gálatas 1, de 9 a 10, ele diz: como já dissemos e agora repito, se alguém anuncia a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens? Estou eu tentando agradar os homens? E se eu ainda estivesse procurando agradar os homens, não seria servo de Cristo. Então, quando eu busco incessantemente agradar as outras pessoas, mesmo que eu desagrade a Deus naquela questão, você não está agindo como um servo de Deus. Eu sei que é errado, eu sei que é pecado, mas o meu marido pediu, minha esposa pediu, meu chefe pediu, meu amigo pediu. Isso é temor dos homens. Demonstra nas suas ações, na sua atitude, maior reverência com um homem do que com Deus. Se expressa nos relacionamentos. Mas o cliente,
Ah, era o cliente, eu não podia perder. Tá bom, perca Deus, mas não perde o cliente. Quem sabe o cliente te salve no dia do inferno. Ou por vezes, até aqui em cima, certas palavras, certos louvores, certas ações, a pessoa pode estar agindo de acordo com a resposta do público. Como é que eles agem, como é que eles estão reagindo, reflita. De repente, o centro da sua mensagem não é o próprio Deus, mas a resposta do público. Você está meio que indo com a plateia, mas não indo com Deus. E aí você fala, mas eu não quero estragar o clima dos homens, pecando contra Deus. Não, mas você estraga o seu clima com Deus pecando contra os homens. Isso é temor dos homens. Então cuide, irmãos, na prática do que acontece na sua sala, no seu trabalho, nas conversas entre os amigos, nos grupos de aplicativo, nos seus relacionamentos. Cuide para não errar com Deus. Ou, outra forma de expressão de temor dos homens, é quando alguém lhe chama para uma conversa séria, e aí já dá aquele frio na barriga. Diante de uma conversa séria, com seu pai, com um pastor, com um chefe, você treme nas bases? Se fica assim, seja ouvinte ou exortador, isso é pecado. Conversa séria para ser exortado. Não, vão me chamar a atenção, eu estou tremendo aqui. Se você suspeita de um erro, e não digo que não deve ficar triste, se suspeita de um erro que você cometeu, não digo que você não tenha que ficar abalado se você cometeu um erro, mas medo porque alguém viu, isso é temor dos homens, porque Deus já não viu antes? Por que só agora você está tremendo? Onde é que estava esse sentimento interior diante da onisciência e de um Deus que tudo vê? Porque um homem chamou e você treme? E o Deus Todo-Poderoso que sempre viu a questão? Você sente aquele arrepio carnal, mas não sente o arrepio espiritual pela onipotência de Deus? Quando alguém importante chama você para conversar, disciplinar, você foge da repreensão? Por quê? Dá um frio na barriga, mas por quê? O homem que lhe chama é o segundo a ter visto, porque Deus já viu anteriormente. E Hebreus 10:31 diz: terrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Nada é tão péssimo quanto cair na ira de Deus, nada. Mateus 10:28 diz: não tenham medo dos que matam o corpo, mas podem matar a alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo e mandar para o inferno. Beleza? Medo do diabo? Bacana. Se for para o inferno, se você não tem Jesus Cristo, é legítimo o seu medo de ir para o inferno. Tão legítimo quanto o ladrão tem medo da polícia. Agora, se você tem Cristo, não. Irmãos, não foram poucas as vezes que a gente teve que sentar com algumas pessoas e exortar, e chamar a atenção, e apontar um caminho, uma conversa, por vezes, desagradável, triste, que envolve lágrimas, tristeza, dor. Eu lembro uma vez em Rio Branco, que a gente foi sentar com um ministro de louvor que estava em adultério. Que clima horrível, que tristeza, que dor. É triste, é ruim, era uma história desagradável, não ia alegrar aquele irmão, como é que ia ser? Era o meu amigo, eu ia perder a amizade com ele, mas eu não poderia errar com Deus a respeito da minha amizade com ele.
tivemos que nos posicionar, e ali o casamento foi salvo. Agora observe o contexto dessa próxima exortação que eu vou dizer. Um líder que foi escolhido por Jesus Cristo, admirado por muitos, está certo? Era um realizador de grandes milagres, cheio de autoridade, tinha que ser exortado. O que é que você faria? Não, mas ele não é do meu ministério, e agora? Não, mas o líder da igreja não sou eu, o líder é Tiago. Mas você testemunhou um fato, como é que vai ser? E aí em Gálatas 2, de 11 a 14 diz: quando porém Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face, por sua atitude condenável. Poxa, estragar o clima dos amiguinhos. Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do evangelho, declarei a Pedro diante de todos: você é judeu, mas vive como gentio e não como judeu. Portanto, como pode obrigar os gentios a viverem como judeus? E Paulo falou: Pedro, você está sendo hipócrita, cara. Pedro, irmãos, o Pedrão. Paulo foi lá: está errado, Pedro. Como? Mas como eu vou falar para Pedro, aquele Pedro que Jesus falou? Está errado, tem que se posicionar. Quando nos acomodamos às situações, irmãos, quando nos acomodamos às circunstâncias erradas, com provas, com testemunhos, com evidências, a fim de evitar confrontos, é suprimir Deus no seu coração. Porque às vezes você está querendo preservar justamente o clima, não prejudicar o seu relacionamento com aquele irmão, a despeito de prejudicar o seu relacionamento com Deus. E tudo que você quer é que não haja lágrimas, porque senão a gente vai ficar nervoso, o clima vai ficar esquisito, vai dar uma dor na barriga, a gente vai chorar, e por vezes você tem um temor carnal de uma criatura de Deus como você. Está errado. Divergências, conflitos, problemas, separações, discórdias, desentendimentos, desacordos. Isso acontece no meio da igreja, é normal acontecer, é desejável que aconteça, como diz em 1 Coríntios 11, 19. Deuteronômio 13, 3 já coloca isso. E Paulo não tirou do nada, diz assim: não dê ouvidos às palavras daquele profeta ou sonhador, ou seja, que está errando, que está falando o que não deve. O Senhor, o seu Deus, está pondo vocês à prova para ver se amam de todo o coração e de toda a alma. Então questões o tempo todo são levantadas ali na nossa vida, para saber assim, Deus está te provando e dando oportunidade de você, vamos ver se Ele me ama de todo o coração e de toda a alma. Quero ver qual é o posicionamento dele. Ele colocará em risco o seu relacionamento com os seus queridos? Ele colocará em risco a sua imagem, o que vão pensar dele por amor a mim? Não há na caminhada cristã um espaço para um silêncio pecaminoso e cúmplice do pecado. Deus deixa certas coisas acontecerem justamente para nos colocar à prova e espera de nós a coragem cristã. Coragem cristã, que a gente cantou, né? Medo. Medo de sofrimento, é quando a gente erra no medo também. Cantamos que Deus é luz, luz na escuridão, é ou não é? Caminho no deserto. Que Deus nos aperfeiçoou, que doeu, mas foi bom. E quando você tem medo de sofrer?
Vou nem pedir para levantar a mão quem tem medo de sofrer. Só pisca quem tem medo de sofrer. O outro do lado não vê. Irmãos, a gente tem medo de certas situações, muitas das vezes é natural. Quem aqui quer sofrer? Quem aqui deseja sofrer? Ninguém quer. Chega de sofrer? Sim, claro. Mas, pelo que eu vi a Bíblia, só lá em Apocalipse. No último capítulo. É quando vamos ter descanso. Aqui na terra, com o pecado, meu ou seu, iremos sofrer. Muitas escolhas da vida em prol de uma vida que não nos traga sofrimento. E para isso as pessoas buscam o quê? Buscam um bom salário, uma profissão que não exija muito, tá certo? Um ambiente de trabalho com uma atmosfera leve, porque ninguém quer sofrer, é ou não é? Entretanto, não há razão bíblica alguma para termos medo de sofrer. A palavra de Deus nos ensina como entender e passar pelo vale do sofrimento. Então, para isso, sejam valentes. Deus reveste os seus crentes com uma coragem bíblica, pois muda justamente a perspectiva do sofrimento. Não precisa ficar doente com a possibilidade de sofrer. Não. O que aconteceu? Eu estou doente porque acho que vou sofrer. Sofre por antecipação. Irmãos, eis que te digo, já viu uma profecia assim? Neste mundo você irá sofrer. Não tem chance alguma de eu estar errado nisso. Mas se anime, porque mesmo em meio ao sofrimento, nosso Senhor Jesus Cristo sofreu e venceu. Você pode vencer. Jesus, sendo perfeito, sofreu ou não sofreu? Tá bom. Quem não é perfeito aqui, levanta a mão. Sinto muito. Você vai sofrer. Agora, para que esse medo? Isaías 53:3 já diz um pouquinho o que aconteceu com Jesus. Foi moleza? Não. Foi desprezado. Ai, tudo que eu mais quero na vida, que, assim, como eu detesto, eu tenho uma baixa estima, não aguento alguém me desprezar. Foi desprezado, foi rejeitado pelos homens, foi um homem de dores, experimentado no sofrimento, e ele era perfeito. Porque o mundo está aí, cheio de pecado. Como alguém de que os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós nem tínhamos ele em estima. Quando o pecado entrou no mundo, o sofrimento invadiu o planeta. E Deus é uma resposta segura para esse sofrimento, e não a fuga dele. Fuga, irmãos. Mais medo dos homens do que de Deus não faz sentido. Medo de sofrimento não faz sentido. Temor dos homens não faz sentido. João 18, de 25 a 27, diz assim: enquanto Simão Pedro estava se aquecendo, perguntaram-lhe, ele lá, quando colocaram ele à prova, perguntando se ele fazia parte daquele grupinho que andava com Jesus. Você não é um dos discípulos dele? E ele negou, dizendo, não sou eu. Por quê? Medo de sofrer. E um dos servos do sumo sacerdote, parente do homem cuja orelha Pedro decepara, insistiu, eu não vi com ele no olival. Mais uma vez Pedro negou, e no mesmo instante o galo cantou. Por quê? Medo de sofrer. O mestre dele estava sofrendo, eu vou sofrer desse jeito? E às vezes negamos a Deus, tememos mais os homens. Olha, tememos mais a criatura. É como se Pedro, como não? Pedro teve mais medo desses homens do que Deus poderia fazer com ele. Compreende agora?
Mateus 10, de 33 a 34, quando Jesus diz assim: aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai. Pega pesado isso, né? Não pense que eu vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Então, por amor a Cristo, irmãos, escolham a espada. Escolham a espada. Ou, de repente, você erra no medo, mas no medo de fazer alguma coisa errada. Ah, os perfeccionistas. Nesse sentido, alguns deixam até de assumir certos compromissos com medo de dar tudo errado. Não se arriscam num vestibular, não se arriscam numa tarefa, foge muitas das vezes dos seus deveres e até transfere para outro. Por quê? Medo de dar errado. Eu fui trocar o óleo do câmbio do carro, e aí eu gosto de conversar com as pessoas, eu fui conversar com o dono lá da loja. E aí ele falou assim: está vendo aquele funcionário lá? Era o mais antigo que ele tinha, cabelo grisalho, o mais experiente. E aí tinha uns dois novinhos lá de 24, 25, 27 anos. Ele falou: olha, já é um dos melhores funcionários que eu tenho. Mas você pode ver, ele tem um medo terrível de fazer manutenção no carro. O máximo que ele faz é tirar uma tampinha. Medo, um medo errado. É aquele medo paralisante que impede a pessoa de produzir. Ah, mas o meu chefe é mau, vou ter que ir embora. Medo do chefe mau. Vou ter que sair daqui. Não, eu tenho que fazer tudo certinho porque o meu chefe é muito mau. Não, não é porque Deus está vendo, não, é porque o chefe é mau. Temor dos homens. A referência correta deve ser sempre Deus nas suas decisões, na sua questão, na sua postura. 1 Pedro 2, de 18 a 19 diz: escravos, hoje funcionários, né, dado o contexto atual, sujeite-se aos seus senhores com todo o respeito. Desculpe. Não é sarcasmo, não é rebeldia, não é greve, é respeito. Não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus. Crente não pode ter chefe mau. Está escrito isso aí na Bíblia, irmãos? Ai, meu chefe é muito cruel. Deus não pode ter mandado ele para mim, não. Aquilo foi o diabo. Ah, pessoal que não maneja bem a palavra de Deus. E se Deus quer usar a sua vida justamente para testemunhar do poder dele diante da maldade desse chefe? Porque é louvável que, por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte, ai, eu não suporto mais, vou pedir as contas. As aflições, sofrendo o quê? Injustamente. Mas não pode. Pode sim. Pode sim. Ah, mas eu fui injustiçado. Glória a Deus que você não pecou, que você manteve firme o seu posicionamento, que você não trocou nada pela sua postura diante de Deus. A consciência para com Deus é o que importa. O temor deve ser a referência das suas ações. O seu entendimento deve estar no Senhor e não no caráter do homem, tampouco na aflição que o ambiente propõe. Em todos os ambientes, irmãos, onde eu fui trabalhar, é cruel, né? Terrível. Toda vez que eu era transferido para um novo ambiente de trabalho, os meus amigos que conheciam aquele próximo local que eu ia trabalhar falavam: meus pêsames, Getúlio. Você está indo para o inferno. Dava uma alegria no meu coração. Rapaz, lá ninguém respeita, é uma trairagem, fala mal de todo mundo, para todas as vezes. Minha esposa já sabia disso. Você vai para aquele lá? Ixi, rapaz, tem um lugar pior não para você escolher?
Mas por vezes, irmãos, Deus nos chama para ser um Jonas, para pregar justamente naquele local e fazer a diferença. Deus nos chama como Paulo, nos chama como Pedro, e por vezes o ídolo da comodidade, não, eu vou ficar aqui que é mais tranquilo, mais, sabe? Do bem-estar, do aconchego, do agrado, do cômodo, do descanso, do regalo, da tranquilidade, se levanta dizendo lá interiormente no seu coraçãozinho: fuja, corre daí, busque o conforto, vá para o prazer. Todos erramos, mas o erro que devemos temer é aquele tipo de erro que desagrada a Deus. Esse sim. Outro medo que algumas pessoas têm é aquele receio de não causar uma boa impressão. E assim, muitos estão buscando gentilezas, usam palavras difíceis, não com simplicidade, sabe, ou amor, mas com o intuito realmente de impressionar os que estão à volta. Porque a primeira impressão é a que fica, a impressão que Deus tem de você, hipócrita, é a que fica. A impressão que fica, ela é eterna, é o que Deus olha para você. Diferente da impressão que os homens têm de você, a de Deus fica. Colossenses 3,17 diz assim: tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Então aplica-se no trabalho, isso aplica-se na igreja. A questão é o seguinte: é a glória de Deus, e não uma glória para si, uma glória buscando realmente o reconhecimento pelo seu nome, buscando o elogio, buscando uma felicitação. Isso é temor dos homens, é buscar com que os homens lhe queiram bem. Isso é buscar a glória do chefe, a glória dos irmãos, a glória da célula, a glória do quê? Do mundo. Receber reconhecimento, honra, é lícito, é admirável, é desejável que a gente faça aqui dentro uns com os outros, tanto que Romanos 13:7 diz assim: honra a quem? Honra. Mas necessitar disso, depender disso, buscar isso é pecado. O forte desejo de ter reconhecimento social, de ser aprovado pelos homens, isso é o suficiente para a sua vida? Se for, como diz a pirâmide de Maslow, é pecado. Não tendo assim relação alguma quanto o mal que os homens podem causar uns com os outros. Tudo tem a ver com Deus e relação com Deus. O temor dos homens é de natureza caída. O pecado veio, fez isso. E aí, quando a gente tem esse preciosismo aí de não ofender e buscar admiração e ser agradável, essa pessoa anda o tempo todo pisando em ovos. Isso é desgastante, é cansativo, é um fardo violento. E aí a pessoa, por quê? Porque ela está buscando a ajuda, a amizade, um não conflito. Irmãos, não é que isso é ruim, isso é bom. Mas a intensidade com que você busca isso não pode suprimir a glória de Deus na sua vida. Provérbios 29:25 diz assim: quem teme o homem cai em armadilhas, mas quem confia no Senhor está seguro. Ei, onde é que está a sua segurança? No que os homens pensam de você ou no que Deus pensa de você? Onde é que está o seu posicionamento? Onde é que está a sua força? E me vem à mente agora, Elias. Elias era um irmão.
e mais alguns contra uma nação inteira. E Daniel? Efésios 6:5 diz: escravos, obedeçam aos seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. A referência é quem? Cristo. O limite da sua obediência é Cristo. O limite do seu respeito é Cristo. Suporte, respeite por amor à consciência para com Deus. Isso é temor a Deus. Suporte, irmãos, a demissão, suporte a não promoção, suporte a avaliação injusta. É certo que diante da injustiça e da perseguição, um posicionamento diferente aí nesse mundo profissional, frente a uma perversidade, o cristão maduro certamente vai sofrer. Ele com certeza, e na maioria das vezes, ele será prejudicado. Ele vai ser mal avaliado por vezes, justamente por manter e por lutar pela sua integridade em Cristo. Agora, se você é um funcionário ruim, eis que te digo, a sua avaliação é justa, tá certo? E o seu orgulho está te cegando. Já o temor errado possui um único propósito: a paz e a aceitação dos homens. Esse é o DNA do temor dos homens. 3 João 1,9 diz assim, que Diótrefes gosta muito de ser o mais importante entre eles. É isso aí, o temor dos homens é isso aí, que é o conceito dos homens, a despeito de Deus. Não para o Senhor. Esse é um pescador de elogios, de reconhecimento, de admiração. E às vezes essa pessoa baseia suas vidas, tem como base, não, mas as pessoas dizem que eu sou importante, todos falam muito bem de mim, dizem que fui fundamental para aquilo, o pessoal lá me valoriza, só você que não está me valorizando. Nessas frases aqui, há um evidente temor dos homens e uma completa falta de referência de Deus. Você viu que Deus não apareceu em nenhum quesito aqui? E o que Deus pensa da sua atitude, da sua postura, do que você está fazendo, das suas escolhas? Repito, Provérbios 29:25, o que teme a homens cai em armadilhas, mas quem confia no Senhor está seguro. Aos homens devo amar? Sim, ame os homens, irmãos, mas amar e temer somente a Deus. É um erro desconsiderar Deus em quaisquer atividades da nossa vida, decisões, posturas. Desconsiderar Deus das coisas da vida é uma postura de incredulidade. Por fim, o medo errado, o temor dos homens, silencia o testemunho de Cristo. O mesmo Pedro, sobre o olhar dos homens, silenciou o testemunho de Cristo, quando perguntaram para ele: e aí, você estava com ele? Não estava com Jesus, não. Sobre os olhares do mundo, o temor dos homens, você vai anular o seu testemunho. Você está buscando a aceitação de um grupo, apesar da rejeição de Deus? Você está buscando ser bem avaliado aqui, mas uma avaliação péssima do Senhor? Você está buscando preservar uma imagem pessoal, mas pecaminosa? Você está buscando o quê? Comentários, postagens, mas o que Deus pensa de você? Por vezes, as pessoas que você tenta agradar, mas pecando contra Deus, não pode garantir o perdão de Jesus. E aí você vai perceber, mais cedo ou mais tarde, que essas pessoas que você buscou incessantemente agradar, mesmo que você errando com Deus, essas pessoas vão errar com você. O seu ídolo
ele vai desapontar. Já temendo a Deus, Deus sempre o acolherá. Sempre, sempre. Salmos 27 diz: ainda que me abandonem pai e mãe, e é a maior expressão nata, né, da humanidade aqui, o Senhor me acolherá. A vida de Jesus foi marcada pelo temor de Deus. E o seu pai era a maior preocupação que ele tinha. Ele pensava mais o que Deus pensava dele, o seu pai, do que os homens pensavam. O maior objetivo dele era realizar a vontade do seu pai. E nunca comprometeu a sua posição de filho de Deus por conta dos homens. E devemos ser imitadores dele nesse aspecto. O coração de Jesus vivia cheio do temor do Senhor. Tanto temor, que ele carregou a cruz, que era culpa nossa, sofreu injustamente, por conta do nosso pecado. Salmos 22, de 6 a 8 diz: mas eu sou verme e não homem, motivo de zombaria e objeto de desprezo do povo. Isso é uma profecia a respeito de Jesus. Isso aqui é o que Jesus estava passando. Caçoam de mim todos os que me veem. Ai, tem alguém falando mal de mim. Riram de mim. Balançando a cabeça, lançam insultos contra mim, dizendo: recorra ao Senhor, que o Senhor os liberte, que Ele o livre, já que Ele lhe quer bem. Esse é o nosso Senhor, Ele passou por isso. Passou, mas nunca abandonou a sua posição de filho de Deus. Irmãos, quando essas coisas acontecerem sobre nós, que venhamos manter a mesma postura de Jesus. O temor correto é temer a glória de Deus e importa mais do que fazer a do homem, seja de bom ou de ruim. João 28, 28 diz: disse então o homem: no temor do Senhor está a sabedoria, e evitar o mal é ter entendimento. É no temor do Senhor. O maior medo que a humanidade pode ter foi derrotado em Cristo Jesus. Tomem posse disso. Hebreus 2, de 14 a 15 diz assim: portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Derrotado. Não é que o diabo será derrotado, já está derrotado. E no versículo 15: e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da... O maior medo que a gente pode ter é o da morte, e mesmo assim Jesus Cristo veio para nos livrar disso. Ele venceu a morte, irmãos. Cristão tem que ser um homem de coragem. Sentimento de reverência e respeito, temer Deus envolve realmente essa obediência, essa veneração, essa devoção. Então pense, o que Deus sempre desejou desde Moisés? Temor. Ah, pastor, eu vi tantas coisas que eu faço e erro e peco. Então confessem. Deus os ama mesmo assim. Levíticos 5 diz: quando alguém for culpado de qualquer dessas coisas, confessará. Confesse. Senhor, sou ruim, pequei nisso, estou errando nisso. Não tem chance alguma de a gente entrar no descanso do Senhor, ainda hoje aqui, sem confissão. Jesus, Ele espera que você identifique essas questões na sua vida. Ah, pequei hoje. Então arrependa-se, confesse imediatamente. Aquela antiga maneira de viver, lembra de Efésios 4, 22, 24? Vamos lá, mais uma, Senhor, descobri mais uma roupa velha aqui do meu pecado. Então vamos lá, vamos despir. Tira essa roupa velha que se corrompe por desejos enganosos. Fomos renovados nessa manhã por mais uma nova forma de pensar.
E agora? Agora vamos nos revestir desse novo entendimento. Para quê? Para sermos mais semelhantes a Deus em justiça, em santidade, proveniente aonde? Da palavra, que é a verdade. Coragem, irmãos. O que Deus espera de vocês é coragem. O maior medo que a humanidade podia ter era o medo da morte. E nisto, Jesus superou, certo? E doou a vocês. O poder de vencer a morte está nele. Amém? Vamos colocar de pé? Para aqueles que gostam, né? Até aqui a palavra. Senão o pessoal pensa, não acabou. Não acabou, não acabou. Então, coragem, irmãos. Não tem razão alguma de ter medo. E se tiver medo, ainda vou vacilar, pastor, em alguns momentos. Ainda tem uma pessoa, sim, tudo bem. O que importa é que hoje você vai perceber isso. E importa que quando perceber, Senhor, me perdoa. Está vendo eu errando nisso? Muda o meu coração, Pai. Porque eu não posso ser mais abalado por um homem do que abalado pelo Senhor. Que essa igreja seja uma igreja de homens e mulheres cheios da coragem cristã. Senhor, talvez em nosso meio há alguns aqui, Pai, com medo ainda de falar com certas autoridades. É natural da humanidade isso. Eu peço para que percebam o quão maior o Senhor é que todos os homens. Que a partir de hoje, Pai, estejamos sensíveis ao toque do Espírito Santo sobre essa pequenez de buscar impressionar homens. Que haja arrependimento, Pai, nesta devoção idólatra. Pai, grande é o Senhor e muito digno de louvor. Senhor, diante de conversas sérias, dê-nos a ousadia de Paulo para comunicar com valentia o quanto somos dignos, ó Pai, o quanto somos filhos teus, ó Deus. Em nome de Jesus, que o medo, todo medo de sofrimento, em nome de Jesus, seja, ó Pai, realmente superado, substituído por plena confiança de que os nossos destinos estão completamente seguros na mão do Senhor. Senhor, que o receio aqui, que talvez muitos de nós presentes tenham, de não causar uma boa impressão, como os fariseus que tanto se preocupavam com isso, seja suprimido, ó Pai, pela busca da semelhança de Jesus Cristo, a melhor impressão de todas, o que o Senhor pensa de nós. Que todo medo de errar esteja reservado, cativo, exclusivamente para aquilo que é pecado. E Deus, livra-nos do pecado. Senhor, faz de nós uma igreja forte e corajosa, buscando a semelhança de Jesus Cristo e tendo reservado a sua imagem para aquilo que Jesus Cristo pensa de nós. Em nome dele eu oro, amém. Irmãos, Deus sabe que você errou e erra e vai errar no temor dos homens outras vezes, Ele sabe disso. Mas mesmo assim o sacrifício de Jesus Cristo nunca foi anulado, está valendo. Como o nosso irmão Pedro, Jesus o ama. Jesus o ama. E mesmo sabendo o que você fez, faz ou fará, Ele o ama. Então, sejam valentes de Jesus. Tema a Deus e somente a Deus. Amém? Que o amor de Deus, que está sobre nós, mesmo diante de tantas falhas, que a graça salvadora de Jesus Cristo, que nos capacita, nos ensina, nos revela, nos aperfeiçoa, que nos torna melhor, que nos ajuda, que nos muda, seja conosco, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, hoje e para sempre. Amém. Vão na paz, que Deus abençoe, irmãos. Coragem. Você pode acompanhar
todo o nosso conteúdo baixando o nosso aplicativo ou seguindo as nossas mídias digitais usando o QR Code. Deus te abençoe!